Olá, boa noite. É um prazer tê-lo conosco aqui. Seja bem-vindo. Eu sou Flávio Gonzalez, do Instituto Jô Clemente. Eu sou psicólogo e executivo social, trabalhando na área de inclusão profissional. Hoje nós vamos falar sobre um novo normal, né? O pessoal está chamando de novo normal, nesse momento de pandemia e pós-pandemia, e o cumprimento da lei de cotas, né, o presente e o futuro da inclusão no Brasil. Para as pessoas com deficiência visual, eu sou um homem branco, uso barba, estou com uma camisa branca, e atrás de mim o logotipo, né, a logomarca do Instituto Jô Clemente, IJC colorido, embaixo escrito Instituto Jô Clemente. Né? Vou estar hoje, né, com uma grande alegria, uma grande honra, né, com o Dr. José Carlos do Carmo, Dr. Cal, mais conhecido como Dr. Cal, nesse movimento de inclusão de pessoas com deficiência, poucos são os que não o conhecem. O Dr. Cal, que é médico, coordenador do Programa de Inclusão Profissional da Secretaria Regional do Trabalho de São Paulo, e fiscal do trabalho. Boa noite, Dr. Cal, tudo bem? Boa noite, Flávio. Prazer estar aqui com vocês hoje. Antes de você começar, Cal, queria agradecer aqui a presença do Saulo, que está aqui cuidando da nossa parte técnica, né? Obrigado, Saulo. E o Juliano, nosso intérprete de língua brasileira de sinais. Obrigado, Juliano. Importante aí que a gente sempre tenha acessibilidade em todas as nossas ações. E também falar que nesse momento de pandemia, né, sua contribuição é muito importante para nós, para a nossa causa, né? O Instituto Jô Clemente, que está aí há 59 anos trabalhando para a inclusão de pessoas com deficiência intelectual. Né? Capture o QR Code que tem aí na parte de baixo da tela, na câmera do seu celular, ou então você pode contribuir pelo site doe.jc.org.br. Sua contribuição pode nos ajudar muito, como todas as organizações do Brasil, nós também fomos muito afetados por essa pandemia. Bom, doutor Cal, mais uma vez obrigado. Você sabe da admiração que eu tenho por você e todos nós aqui do Instituto Jô Clemente. Reconhecemos aí a sua importância, diria que até na história da inclusão profissional no Brasil. Né? Muitas empresas têm a sede em São Paulo e o seu papel tem sido fundamental, com repercussão não só aqui na cidade, no estado de São Paulo, mas acaba repercutindo no Brasil inteiro, né? Eu queria começar, né, te perguntando como é que você vê o cenário, né, essa questão da lei de cotas nesse momento aqui, né? E te deixar também, se você quiser se apresentar um pouco melhor, né? Bom, obrigado pelas palavras elogiosas e deixa eu dizer com toda sinceridade que a admiração e respeito que eu tenho por vocês é recíproco, são recíprocos. O Instituto Jô Clemente, e você em particular, Flávio, tem desenvolvido um trabalho que eu acompanho de longa data e acho que vocês têm, inclusive, um papel de vanguarda nessa questão de defesa do direito à autodeterminação das pessoas com deficiência, particularmente no que se refere à sua inserção de modo autônomo no mundo do trabalho. Portanto, parabéns, e eu tenho um profundo respeito por esse trabalho que vocês desenvolvem. Bom, deixa eu também me autodescrever. Eu sou um homem branco, de cabelos grisalhos, barba grisalha, cabelos mais longos do que o habitual, por conta de não poder ir ao barbeiro, né, dada aí a necessidade do isolamento social. Eu uso óculos, estou vestindo uma camiseta branca e tenho ao fundo uma parede branca com uma cortina verde. E eu até vi que o Juliano já mostrou o meu sinal, mas em Libras o meu sinal é o que significa médico com bigode. Para quem não sabe, o sinal em Libras, né, não é a gente que o escolhe, ele nos é dado por alguém. E ele permanece mesmo quando você muda as características que motivaram o sinal. Eu, por exemplo, às vezes estou sem barba, sem bigode, mas mesmo assim o meu sinal continua o mesmo, médico com bigode. Bom, em relação à situação que a gente vive neste triste momento, né, de pandemia no nosso país, onde
as medidas de isolamento são fundamentais. Eu acho que quem pode tem que ficar em casa, né? No que se refere à lei de cotas, imagine você que muitas pessoas já me perguntaram, a lei de cotas está vigendo, quer dizer, ela continua valendo neste momento de pandemia, de crise que a gente vive? A resposta, obviamente, é sim, a lei de cotas continua valendo. E as empresas não estão desobrigadas de cumpri-la. Mas vale dizer também que, neste momento, nesta situação que a gente vive, nós optamos na auditoria fiscal do trabalho, e isso é no país inteiro, por priorizar a fiscalização para a manutenção do emprego do trabalhador com deficiência. Então, nós já há bastante tempo que temos fiscalizado, ou vínhamos fiscalizando, os desligamentos de trabalhadores com deficiência e cobrando das empresas, né, a necessidade do respeito ao que está colocado no parágrafo 1º do artigo 93 da Lei 8.213, que é conhecido como Lei de Cotas. Neste parágrafo 1º está dito que a empresa só pode demitir um trabalhador com deficiência ou mesmo reabilitado que integrem a cota sem justa causa, se antes contratarem outra pessoa nas mesmas condições. Nas mesmas condições significa ou com deficiência ou reabilitado. Então, a gente vinha fiscalizando isto e, desde o dia 7 de julho, a nossa fiscalização voltada para a manutenção do emprego se amplificou. Porque, nesta data, foi publicada a Lei 14.020, que, no seu artigo 17, veda terminantemente qualquer demissão sem justa causa de empregado com deficiência. Portanto, mesmo naquelas empresas que tenham menos de 100 empregados e que não sejam, portanto, obrigadas a terem a reserva legal, de cumprirem a cota, ou naquelas empresas que, tendo que cumprir a cota, já o fazem, em nenhuma situação a empresa está autorizada a demitir o trabalhador com deficiência. Essa lei não fala do empregado reabilitado, portanto, para estes prevalece aquilo que eu falei no início, né, o respeito ao parágrafo 1º do artigo 93 da Lei 8.213. Mas para os trabalhadores, para os empregados com deficiência, não há a possibilidade da sua demissão, a não ser que seja por justa causa. E nós estamos, hoje a gente consegue, por meio dos nossos sistemas informatizados, identificar quando ocorrem essas eventuais demissões. E nós temos, então, notificado as empresas para que elas façam a reintegração desses empregados. Poderíamos autuar a empresa de imediato, mas não estamos fazendo isso. A gente tem dado uma segunda chance para que a empresa, intencionalmente, ou por até ignorância, particularmente da Lei 14.020, tenham feito essa demissão, a gente dá a chance de que elas façam a reintegração. Se, porventura, a empresa persistir e não fizer a reintegração, aí não nos resta alternativa senão lavrar um auto de infração e, dependendo do caso, além de continuar com a fiscalização, com a lavratura dos autos de infração, nós também fazemos uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho e a empresa estará sujeita a ser objeto de uma ação civil pública. Portanto, ficam aí esses alertas e essas recomendações, né, lembrando que não se pode, enquanto persistir a pandemia, isso que diz a lei, demitir sem justa causa qualquer empregado com deficiência. Perfeito, Carl. Isso, aproveitando, né, antes de continuar, né, você que está nos assistindo pode participar, né, deixando suas perguntas, seus comentários aí no campo de comentários aí do Facebook, né? Preferencialmente colocando seu nome e de onde você está falando, tá? Que no decorrer da nossa conversa aí nós vamos trazer essas questões para o Dr. Carl. Carl, é importante, até para o público entender essa medida, de uma certa forma, extrema de proibir a demissão, é porque foi constatado, pelo menos eu vi numa live da Coordenadoria Nacional da Fiscalização, que em determinado momento foi constatado que algumas empresas, né, e que não era um número tão pequeno, vinha aproveitando esse contexto da pandemia
vinha fazendo um desligamento, como se fosse um desligamento seletivo, quer dizer, desligando preferencialmente pessoas com deficiência. Eu acho que foi isso que acabou levando o governo a tomar essa medida. Foi isso? Sim, a gente observou isso e observamos também, eu pelo menos fiz essa análise aqui em São Paulo, que em algumas situações havia, né, a dispensa de um número até elevado de trabalhadores, e dentre eles trabalhadores empregados com deficiência, sem que houvesse aparentemente uma discriminação maior com relação aos empregados com deficiência. O que existe, eu estou dizendo que em algumas empresas isso não ocorreu. Mas, independentemente de qual seja esta situação com relação ao tratamento discriminatório, nós então passamos a fazer essa fiscalização. Priorizamos a fiscalização da manutenção do emprego porque nos pareceu que esta é uma prioridade neste momento. Entendemos que seria muito ruim para o trabalhador empregado com deficiência ser demitido neste momento, assim como qualquer outro trabalhador. Daí a gente ter priorizado este tipo de fiscalização. Volto a dizer, sem que isso signifique que as empresas não tenham que também cumprir com a lei de cotas. Aliás, Flávio, hoje também eu participei de uma entrevista com pessoas da REIS, Rede Empresarial de Inclusão Social, que você conhece tão bem quanto eu, mas vale a pena chamar a atenção para quem nos assiste e nos ouve, que esta rede empresarial de inclusão social é uma iniciativa de várias empresas, de grandes empresas, e não só as grandes empresas, que se reúnem com o objetivo de estimular, promover as melhores práticas, né, com relação à diversidade do mundo do trabalho, inclusive aí com a questão do cumprimento da lei de cotas. E lá eu ouvi do pessoal da Reis que eles também têm percebido que, se por um lado muitas empresas têm demitido os empregados com deficiência, outras tantas os têm contratado, inclusive aproveitando os bons quadros que muitas vezes, por conta desse tratamento preconceituoso, que eu considero pouco inteligente, faz com que as empresas desperdicem talentos. Então temos aí os dois lados da moeda, algumas demitindo, outras aproveitando, inclusive, esta possibilidade de contratar, né, grandes quadros de trabalhadores com deficiência. Muito bom. É bom, aproveitando, né, o pessoal da Reis, realmente, né, vou mandar um abraço para o Djalma, né, nosso amigo que está à frente aí desse trabalho hoje. Carl, falando nisso, né, quer dizer, o que a gente percebe, né, por exemplo, essa questão do home office, né, uma questão que fomos obrigados, né, a estar nessa condição, né, você mesmo não está aqui na cidade, né, está falando do interior, né, e algumas empresas que, inclusive, são parceiras do Instituto Jô Clemente, já vem sinalizando que pretendem manter, né, essa questão do home office para muitas pessoas, mesmo após a pandemia, porque houve um aprendizado, aí houve uma série de experiências até positivas, outras nem tanto, né, sobre essa questão do home office. Porém, o teletrabalho, o home office, em outros momentos, ele gerou muita preocupação quando se falava de inclusão de pessoas com deficiência, porque se entendeu que poderia se tornar uma prática segregativa, ou seja, a gente sabe que tem algumas organizações que preferem, às vezes, que a pessoa não esteja lá. Isso eu acho que é bastante discriminatório, a gente sabe disso, que a fiscalização também não compactua e não aprova isso, porque o espírito da lei é incluir a pessoa, né? Mas essa tendência existe por parte de algumas empresas. Porém, agora com esse novo cenário, isso muda. Como é que vai ser encarada essa questão do home office daqui para frente? Bom, tem um primeiro aspecto que é anterior até a pandemia, que nós já nos preocupávamos, porque a possibilidade do trabalho à distância, do trabalho em casa, do chamado home office, já existia antes. Então, quando me perguntavam, eu posso contratar um trabalhador com deficiência para cumprir a cota e deixá-lo trabalhando em casa? O que a gente buscava observar para dar uma resposta a essas questões, era se
havia outros trabalhadores desta empresa, outros empregados da empresa, que também faziam home office. Porque se essa possibilidade era oferecida apenas para os trabalhadores com deficiência, isso já nos parecia uma atitude discriminatória. E mesmo quando isto era possível, nós sempre recomendamos que, em alguns momentos da semana, ao longo da semana, pelo menos em alguns dias, esse trabalhador pudesse estar presente na empresa e aí convivendo com os demais trabalhadores, com os demais empregados, até porque o grande objetivo da lei de cotas não é apenas garantir que o trabalhador tenha direito ao trabalho e receba um salário por isso, que também é fundamental, mas, sobretudo, visa a sua inclusão social. Então, a presença desse trabalhador, o seu convívio com as demais pessoas, o deslocamento para fora de casa, sempre foi uma preocupação nossa e a gente considera isso muito importante. É claro, como você mesmo disse, que nesta situação de pandemia intensificou-se muito, né, essas atividades que são desenvolvidas hoje, não nos locais de trabalho, ou transferiu-se o local de trabalho para dentro da residência. A minha área de atuação, né, enquanto médico, é muito voltada para as questões de saúde do trabalhador. Então, uma preocupação que a gente tem nestas situações é com referência às condições de trabalho que esse trabalhador tem em sua casa. Porque uma coisa é você poder, né, tendo condições, separar um cômodo da sua casa, transformá-lo num local onde você desenvolva as suas atividades de trabalho, com o isolamento e o conforto que são importantes. Outra coisa é um trabalhador que mora, muitas vezes, num local pequeno e, às vezes, há uma única mesa que ele tem que dividir para fazer o seu trabalho, as crianças fazerem o trabalho de casa e, às vezes, até as próprias refeições. Sem falar das questões do sinal de internet, nem sempre propícios para que a pessoa possa desenvolver esse trabalho remotamente. O mobiliário, os assentos. Então, são todas as questões de ergonomia e outras tantas que a gente tem que estar muito atento, sob pena de esse trabalho em casa significar uma piora nas condições de trabalho, no conforto e um aumento nos fatores de risco que podem levar a que a pessoa até adoeça por conta disso. Então, esta é uma preocupação. A outra preocupação é do pós-pandemia, né? Quando aí você mesmo já assinalou sobre essa preocupação. Nós, com certeza, estaremos muito atentos e não permitiremos que as empresas se utilizem deste recurso, desta possibilidade, que pode ser positiva, mas que pode ser uma maneira de se discriminar. E, inclusive, permitir que as empresas possam achar que não terão que investir na melhoria das condições de acessibilidade. Vale sempre a pena lembrar que a promoção da acessibilidade é também uma obrigação legal, que, aliás, independe da contratação de trabalhadores com deficiência, ainda que nós saibamos que seja até uma condição para que a empresa possa cumprir a cota. Então, a gente vai estar atento para isso, né, para que as empresas não usem esse instrumento, essa possibilidade, como um subterfúgio para não fazer a real inclusão que pretendemos e que a lei determina. Perfeito, Carl. Nesse sentido, eu acho que essa preocupação realmente é pertinente. Você acha que essa legislação, porque eu me lembro que participei de alguns eventos no passado com a Associação Brasileira de Teletrabalho, né, que era presidida pelo Álvaro Mello, que foi uma das primeiras pessoas que falou do teletrabalho, acho que ninguém falava disso até ele começar a trazer essa questão para o Brasil, isso na década de 90. E ele sempre falou que o que atrapalhava a expansão do teletrabalho no Brasil era a falta de uma legislação. Né? A gente sabe que, com essa questão da pandemia, muita coisa foi deixada um pouco de lado, até porque não havia outra solução, né? Mas você acha que precisa haver uma reformulação na legislação em relação a isso? O Ministério da Economia agora, a fiscalização do trabalho, tem discutido esses aspectos? Temos, assim, já existe até algumas normalizações a respeito do teletrabalho.
mas eu acho que ainda são muito incipientes e a gente tem que estar muito atento para questões que poderão acontecer se tivermos uma implantação mais ampla do assim chamado teletrabalho. Como é que fica, por exemplo, a questão do controle das jornadas? É claro que isso também é possível de ser feito, mas nós sabemos que muitas vezes as metas a serem cumpridas são de tal monta que acaba ficando impossível para o trabalhador cumprir toda no horário de trabalho normal, legal. E haverá uma pressão para que essas metas sejam cumpridas, independentemente de isso significar ter que expandir esse horário de trabalho. Do ponto de vista assim, até da saúde mental, nós temos algumas preocupações que precisam ser melhor equacionadas, como, por exemplo, a, essa distinção que é salutar entre o momento e o ambiente de trabalho e o momento e o ambiente de lazer, de convívio social, de relaxamento e de descanso. Isso fica, e acho que nós até podemos dizer por experiência própria hoje em dia, mais difícil na medida em que você não tem essa separação clara entre o trabalho e a vivência doméstica, familiar. Existem preocupações que também são levantadas por alguns especialistas sobre a possibilidade do desenvolvimento de ferramentas e de tecnologia que permitirão até observar se o trabalhador está sentado na frente do computador, se ele se levantou ou não. Então, essa coisa do Big Brother, né, Sim. é uma coisa que também preocupa. Então, eu acho assim, a gente vai ter que estar muito atento para isso. E, repito, particularmente para o trabalhador com deficiência, não aceitaremos que todos sejam colocados nessa situação de maneira distinta de eventuais políticas que a empresa possa ter para com os demais empregados que tenha. Perfeito, Cal. Cal, eu vou para algumas perguntas aqui das pessoas que estão participando. Primeiro, o Dalmo, né, o Dalmo, na verdade é o Wellington, né, tá usando o login do Dalmo, né, ele pergunta, é uma questão bem aqui do município de São Paulo, né, como fica a questão do bilhete especial F70, né, você deve saber, Cal, que havia uma portaria, né, conjunta da SP-Trans e da Secretaria Municipal de Saúde, tinha revisto alguns critérios e pessoas com um diagnóstico de F70, que é a deficiência intelectual leve, né, F79, deficiência intelectual não especificada, só teriam direito ao bilhete até os 18 anos, né? Wellington, numa audiência recente na Câmara Municipal, né, presidida inclusive pela vereadora Soninha, alguns técnicos da SP-Trans disseram que eles vão voltar atrás, eles vão rever esta reformulação. Então, acredito que em breve aí teremos notícias de que voltou a ser como antes e que as pessoas vão ter o bilhete. Aqui uma pergunta para você, Cal. A Marisa Chaim, bastante conhecida nossa, um abraço, Marisa, né, consultora de emprego apoiado, ela acompanha algumas pessoas em empresas, né? E, por exemplo, uma delas está mudando de cidade, né? Está indo embora, digamos assim, da região, né? E aí ela pergunta, não tem muito jeito em relação a essa questão da demissão nesse caso, né? Se me permite, Flávio, só alguns comentários sobre a questão anterior, Claro. que ainda bem que você comentou sobre essa decisão da Câmara Municipal, dessa reunião na Câmara, eu desconhecia isso, mas o que eu queria dizer é que a gente, volta e meia, ouve algumas ameaças, né, de retirada de direitos com base na discriminação dentre os tipos de deficiência. Não sei se procede ou não, mas eu já li várias vezes que há uma intenção por parte do governo do estado de acabar com a isenção que hoje existe, né, do ICMS para a compra de veículos para pessoas com deficiência, no caso, excluindo alguns tipos de deficiência, dentre elas a deficiência intelectual. Volto a dizer, não sei se isso procede ou não, mas o que eu queria chamar a atenção é para o fato de que
A caracterização da condição de pessoa com deficiência e a definição das políticas públicas a que elas têm direito terão um instrumento muito mais justo, na minha opinião, de avaliação quando nós tivermos cumprido o que está determinado na Lei Brasileira de Inclusão, que é um instrumento único de avaliação da condição da deficiência que valha para o país todo. A Lei Brasileira de Inclusão deu um prazo de 2 anos para que esse instrumento fosse desenvolvido, portanto, desde 2017, que o governo federal está a nos dever esse instrumento. Hoje nós temos, aprovado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o assim chamado IFBR, que é o Índice de Funcionalidade Brasileiro. E recentemente foi criado mais uma vez um grupo de trabalho para ver se, vez por todas, a gente consegue chegar a uma conclusão e uma definição deste índice. Este grupo de trabalho reúne vários ministérios, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONAD, também participa dele, e está sob a coordenação do Ministério da Família, dos Direitos, eu sempre esqueço o nome completo do Ministério. Sim. Família, da mulher, da família e dos direitos humanos. Isso, da mulher. Isso, mulher, família e direitos humanos. E, recentemente, esse grupo de trabalho começou os seus trabalhos. A gente espera que, o mais breve possível, a gente tenha isso definido. Isso evitará, na minha opinião, porque a partir da aplicação deste índice vão se definir as notas de corte para o direito às diferentes políticas públicas, né? Inclusive essa questão do direito ao transporte gratuito, dentre outros, vale também até para a lei de cotas. Eu acho que será muito importante e útil para as pessoas com deficiência e para nós, na Auditoria Fiscal do Trabalho também, e para as empresas também, né? Acho que vai facilitar a vida de todos nós. Com relação a outra questão sobre esta pessoa que vai se mudar de cidade, aí ou esta pessoa pede demissão ou não tem jeito. Se porventura a empresa, até sem justa causa, a empresa estará sujeita ao que determina a legislação. Então não tem como. Se a demissão não for por justa causa, a empresa terá que promover a reintegração desse trabalhador, o que, no caso, eu sei, é complicado, porque o próprio trabalhador não quer mais continuar trabalhando. Então, acho que, não, infelizmente, neste caso, não resta alternativa, senão ele mesmo pedir demissão do emprego. Pelo que eu entendi, Cal, o que a Marisa estava perguntando, tem a situação contrária, a empresa está indo embora, né? Porque tem algumas empresas fechando filiais, né? Está havendo esse movimento também das empresas reduzirem algumas estruturas, né? Nesse caso, né? Como é que fica? Existe alguma previsão para esse tipo de situação? A empresa pode argumentar? Então, argumentar ela pode, né? Assim, o que em princípio deveria ocorrer é que esse emprego fosse mantido, mas nós sabemos que muitas vezes, talvez mais acima da média, as pessoas com deficiência têm maiores dificuldades ou menos vontade de se mudar de cidade. Então, neste caso, eu acho que é interessante que se documente bem o que de fato aconteceu e que se registre a intenção do empregado com deficiência de não querer aceitar a transferência. Eu acho que com isso a empresa poderá ter argumentos para justificar o porquê, né, desse desligamento. Bom, primeiro mandar um abraço para várias pessoas que estão participando aqui, colegas nossos, Wanda, enfim, uma série de pessoas aí que estão, deixa eu ver aqui, Wanda, Marisa, Caroline, Adriana, a Pati, né, falando muito bom o tema, Rosimar, né, Rosimar falando da Baixada, né, que, por exemplo, na Baixada existem muitos barracos, né, existe essa questão das comunidades, e que a questão do home office fica complicada, né, Cal? Inclusive, uma coisa que eu ia te perguntar, né, ainda não querendo fixar o tema home office, né, a gente tem outras coisas para falar, mas tem um aspecto também de vigilância sanitária, que as empresas acabam sendo monitoradas, né,
e de segurança do trabalho, né? Quer dizer, tudo isso é discutível quando você vai para o ambiente doméstico, né? Sim, é mais complicado isso. Nós vamos ter que achar formas de fazer esse tipo de defesa dos direitos a condições de trabalho salubres e que não sejam perigosas. Então, assim, há uma série de questões que a gente vai ter que rever, porque o espaço da empresa é um espaço onde a Auditoria Fiscal do Trabalho tem o direito legal de adentrar para verificar as condições de trabalho. É diferente quando se trata do domicílio, da residência. Então, são questões que a gente, de fato, vai ter que ver. Mas aproveitando essa questão que foi levantada, das condições de vida e de trabalho, né, do pessoal que mora nas comunidades, é triste verificar que, mais uma vez, a mesma doença, se manifesta de forma diferente, com gravidade diferente, atingindo as populações mais vulneráveis. As condições de habitação podem ser um fator de risco muito importante. De novo, uma coisa é eu dizer para uma pessoa que mora em condições de moradia adequada, para que ela fique em casa, outra é necessário distanciamento social. Inclusive, né, ouvindo você falar, Carl, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é de não nascer uma nova forma também de discriminação, né? Porque o mercado de trabalho, ele já, normalmente, muitas empresas colocam tantos pré-requisitos que, em alguns aspectos, acaba sendo excludente, né? E que não entra também esse fator, onde é que você mora, né? Quer dizer, que as pessoas não deixem de ser contratadas também devido às condições de sua habitação, né? Seria mais uma forma de discriminação para pessoas vulneráveis, né? Só aproveitando, Carl, só antes de você comentar, né, nós estamos fazendo já, estamos meia hora, praticamente na metade da nossa live, né? Queria lembrar você que nesse momento da pandemia, né, sua ajuda é muito importante. Nós temos aí o QR Code que você pode acionar com o seu celular para nos ajudar, e também o site doe.jc.org.br, sua ajuda é muito importante, né? Então, agradecer, temos sido bastante ajudados, mas o momento é bastante crítico. Então, Carl, voltando para esse tema, né, a gente tem que tomar cuidado para que não surja aí uma nova forma de discriminação, né? Acho que o Dr. Carl travou um pouco ali a conexão dele, né? Enquanto o Dr. Carl restabelece aí a sua conexão, né, lembrar que nós estamos aí, né, às vésperas, né, do lançamento do governo federal do programa Verde e Amarelo, né, que vai trazer novas formas aí de contratação, né, e acho que é um tema importante para a gente discutir assim que o Dr. Carl voltar. Lembrando que em dezembro do ano passado nós tivemos um projeto de lei, né, que é o PL 6159 de 2019, que pretendia fazer algumas modificações na lei de cotas, né, entre elas dando a possibilidade de a empresa pagar uma mensalidade aos cofres públicos ao invés de contratar. Logicamente que o movimento de pessoas com deficiência se ergueu contra essa medida. Nós, inclusive, no Instituto Jô Clemente, fizemos um manifesto, né, isso chegou a Brasília e, na verdade, esse projeto de lei tinha sido colocado de forma prioritária, teria que ser votado em 5 sessões, mas o governo federal retirou essa prioridade, né, e até agora, até o momento, não se tornou a pauta, né, para as discussões no Congresso Nacional. Mas esse projeto de lei ainda existe, né, e ele é uma das tantas ameaças à lei de cotas, né. Recentemente também tivemos uma proposta, né, do Conselho Nacional da Juventude de incluir na lei de cotas jovens em vulnerabilidade social, né, que é uma determinada condição, né, que nós, todos do movimento de pessoas com deficiência, entendemos que é um público que precisa de ações afirmativas, é um público que sofre uma intensa discriminação, mas, mais uma vez, houve toda uma mobilização nacional, porque nós entendemos que
na verdade, o direito de um público não pode ferir as conquistas de outro. As leis que nós temos hoje, inclusive a lei de cotas, né, ela vem aí de uma luta histórica que começou há décadas atrás, né, do movimento de pessoas com deficiência, principalmente a partir da década de 80, do Ano Internacional da Pessoa com Deficiência. Então, a gente percebe que a lei de cotas, ao longo dos anos, né, ela vem sofrendo diversos ataques, e a sociedade, né, você que está nos assistindo, com certeza tem um vínculo com esse tema, precisa estar bastante vigilante, né, no sentido de zelar para que a gente não perca, né, como o Dr. Cal colocou, direitos aí que volta e meia são colocados em discussão, e que às vezes uma mudança pode representar um retrocesso muito grande. Cal, você acha que retornou? Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, sim. Eu peço desculpas, caiu a minha rede aqui, e agora eu não me restou alternativa senão ligar pelo celular, então eu estou usando o 4G. Muito bem. Bom, eu tô te vendo bem, imagino que as pessoas também. Carl, eu aproveitei essa saída aí, essa queda aí que o senhor acabou sofrendo, para falar um pouco das ameaças, né, que a lei de cotas vem sofrendo sistematicamente ao longo do tempo. Tivemos aí em dezembro do ano passado o projeto de lei 6159, né? Tivemos recentemente uma proposta do Conselho Nacional da Juventude de incluir outros públicos dentro do contexto da lei de cotas, né? Público que nós reconhecemos que precisa de apoio, mas não aceitamos que isso suprimisse direitos das pessoas com deficiência. E agora o governo federal em breve deve anunciar aí uma nova edição do chamado Programa Verde e Amarelo, né? Qual que é a expectativa da fiscalização do trabalho em relação a isso, né? Porque são outras formas de contratação, né? Esses profissionais vão poder estar incluídos dentro do âmbito da lei de cotas. Como é que vocês estão avaliando isso? Bom, primeiro, essas questões todas que você comentou no início, de várias iniciativas pelo fim da lei de cotas, isso nos causa a todos muita preocupação, porque se antes isso era uma prática habitual, mas que vinha de iniciativas junto ao Poder Legislativo, hoje a gente tem, até por esses projetos que você mesmo mencionou, iniciativas vindo do próprio Poder Executivo. Então, isso é preocupante, exige de todos nós maior atenção e exige estarmos sempre muito atentos para evitar que essa que nós consideramos a principal ferramenta que dispomos para garantir esse direito fundamental de cidadania, que é o direito ao trabalho para as pessoas com deficiência, venha a ser extinta ou prejudicada naquilo que ela tem conseguido garantir em termos de direito ao trabalho para as pessoas com deficiência. É sempre bom lembrar que, desde que se iniciou a fiscalização da lei de cotas, ainda que a gente tenha muito a fazer, até porque apenas um pouco mais da metade, em 2018, a gente tinha cerca de 52% apenas das vagas previstas pela cota preenchidas na iniciativa privada, ainda assim, ano após ano, nós temos aumentado o número de empregados com deficiência e há cerca de 400 mil trabalhadores hoje no mercado formal de trabalho, com registro em carteira, tem mudado a realidade do país. Então, a cotas é modificada de forma ativa. O trabalho, até porque quem faz isso são os nossos colegas que hoje ocupam o cargo de direção junto à Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, mas posso falar enquanto cidadão bastante envolvido no direito ao trabalho para as pessoas com deficiência. No meu modo de ver, qualquer iniciativa que prejudique não apenas a contratação das pessoas com deficiência, mas a sua real integração social, como garantido para qualquer outro trabalhador,
não deve ser aceita, não deve significar que a gente considere que aquilo que a lei de cotas prevê está sendo cumprido. O que eu posso dizer de bem objetivo, né, exemplificando isso que eu estou querendo falar, de que não basta contratar, tem que se garantir a real inclusão social e laboral das pessoas com deficiência, é que nós decidimos, assim como o próprio Ministério Público do Trabalho também decidiu, que empregados contratados por esse regime intermitente de trabalho, que é um regime que a pessoa só trabalha, e geralmente trabalha uma carga horária reduzida, quando é chamada pelo empregador, podendo, durante parte do tempo, ficar em casa e sem receber salário, nós não aceitamos, para fins de cumprimento da cota, o intermitente. Nós nem poderíamos proibir que o trabalhador com deficiência, até porque pode ser uma opção dele, duvido, mas pode ser, teoricamente, não podemos impedi-lo que ele seja contratado sob este regime de trabalho. Mas, caso o seja, ele não poderá ser considerado para fins de cumprimento da cota, ainda que nós o consideremos do total de empregados. Então, essas novas legislações, o contrato de trabalho verde e amarelo e qualquer outra iniciativa de mudança da legislação trabalhista, de nossa parte, sempre teremos este cuidado para verificar se, de fato, isso não está significando uma maneira de escamotear aquilo que a lei de cotas pretende e obriga, que é a real inclusão social, além, né, do contrato de trabalho com garantia de salário para esses empregados com deficiência. Perfeito, Cal. Cal, um ponto que eu sei que você estava envolvido, né? Agora nós tínhamos a previsão de um censo, né? Que, infelizmente, em razão dessa pandemia, está sendo adiado, né? E com toda a competência, todo o respeito que nós temos aí pelo IBGE, né? Sempre foi apontado algumas questões em relação ao censo, né? Porque no censo 2000, por exemplo, se falava que o Brasil tinha 14,5% da população com deficiência, né? Ou seja, 10 anos depois, em 2010, né, já se falava em 24,5%. Então, muita gente questiona um pouco esses números, dizendo que talvez os critérios que estão sendo utilizados, né, nas entrevistas, eles acabem não dando conta da realidade das pessoas com deficiência. E, particularmente, sobre o nosso público aqui do Instituto Jô Clemente, a pessoa com deficiência intelectual, eu lembro que alguns dados antigos, né, da década de 90, por exemplo, mas que faziam ressonância com a Organização Mundial de Saúde, diziam que 50% da população com deficiência no Brasil seriam pessoas com deficiência intelectual. Então, a gente percebe que a gente fica, às vezes, um pouco no escuro em relação a essa questão de dados, né? Como é que está essa questão do IBGE? Né? Você tem participado desse grupo? Como é que vai ser esse próximo censo? Então, eu já participei de algumas discussões, mas não estou envolvido diretamente na elaboração desses critérios para caracterização no censo da condição de pessoa com deficiência. Assim como você disse, eu também tenho o maior respeito pelo trabalho que é feito no IBGE. E quando se questionava, por exemplo, que uma pessoa que dissesse que tinha dificuldade de enxergar, e bastava isso para que ela fosse caracterizada como pessoa com deficiência visual, o que eu sempre chamei a atenção é que, seja para deficiência visual, seja para qualquer outro tipo de deficiência, sempre era possível nós distinguirmos aquilo que poderia ser classificado como deficiência leve. E eu sempre disse também que o censo ele atende a necessidades de diferentes políticas públicas e não apenas a esta questão específica do cumprimento da lei de cotas. Para o SUS, por exemplo, é muito importante saber quem usa óculos no país. Então, o que eu quero dizer é que esses critérios de caracterização da condição de pessoa com deficiência, que, aliás, seguem padrões adotados internacionalmente, seguidos também em outros países, eles têm que ser analisados de acordo com a finalidade da política pública em questão.
Então, né, nesses quase 25% de pessoas com deficiência, nós sempre pudemos separar, né, e retirar para fins de cálculo e de estimativa da quantidade de pessoas com deficiência, que seriam, em princípio, consideradas para fins de cumprimento da lei de cotas, separando essas deficiências mais leves. E é importante registrar que os números sempre foram muito superiores ao número de vagas previsto pela própria cota. E isso até para rebater, muitas vezes, argumentos apresentados equivocadamente pelas empresas, dizendo que não tem pessoas com deficiência em qualidade suficiente para cumprir a cota. Mas, volto a dizer, eu não tenho acompanhado mais de perto essas discussões e acho que essa é uma questão interessante, mas, de qualquer maneira, a gente vai ter que saber bem analisar, né, os dados, independentemente do critério que vier a ser adotado. Perfeito. Nós temos também, Carl, né, uma questão em relação, né, nós falamos um pouco do home office, né, e dessa possibilidade de trabalho remoto, que pode ter N variações, né, nós temos aí a lei de cotas, né, você falou um pouco sobre a fiscalização, uma preocupação que nós temos, né, é justamente do funcionamento da fiscalização, né, nós temos pessoas altamente engajadas, como você, como toda a equipe aqui de São Paulo e de outras localidades, né? Mas a gente sabe que o último concurso para fiscal do trabalho aconteceu em 2013, contratou apenas 100 novos fiscais, né? Sendo que a gente sabe que ano a ano se aposentam, enfim, alguns fiscais saem da ativa, e existe uma grande defasagem em relação a isso, né? E isso se soma também a outros componentes, né? Hoje não existe mais o Ministério do Trabalho, está incorporado, aí foi incorporado ao Ministério da Economia, né? Como é que você vê, assim, porque a gente sabe que uma lei sem fiscalização, ela não é cumprida, ela pode ser a melhor lei do mundo, né? Eu lembro, quem é um pouco mais velho vai lembrar disso, a gente só começou a usar o cinto de segurança, que era uma coisa para nos proteger, proteger nossos filhos, quando começou um sistema mais rigoroso de multa, de fiscalização, porque ninguém usava, né? A gente sabe que, por melhor que seja uma legislação, sem fiscalização, ela não acontece na prática. Como é que você vê o futuro, o presente e o futuro da fiscalização, sendo que a gente não vê a contratação de novos fiscais, e agora com essas medidas do governo, até restritivas em relação ao pós-pandemia, a gente não tem muita esperança de ter novos concursos no curto prazo, né? Pois é, eu vejo essa situação com muita preocupação e muita tristeza, né? Acho que o fim do Ministério do Trabalho tem um significado muito ruim. O Ministério do Trabalho sempre representou a instituição, dentre os vários ministérios do governo, mais voltada para a defesa dos direitos dos trabalhadores, e ainda que tenha se mantido, e nem poderia ser diferente, até por acordos internacionais, dos quais o Brasil é signatário, ainda que se tenha mantido a auditoria fiscal do trabalho, a inexistência de um Ministério do Trabalho, da redução da nossa antiga Secretaria de Inspeção do Trabalho para uma subsecretaria, tudo isso é muito ruim para a auditoria fiscal do trabalho. O aspecto que você levanta, que é a contínua diminuição, tanto em números absolutos quanto em números relativos, da quantidade de auditores fiscais. Você mencionou que muitos se aposentam, e eu diria que outros tantos morrem também. Nós temos um envelhecimento e vez ou outra temos notícias tristes são dessas vagas, e quando a gente verifica que mesmo nesses momentos de crise econômica pelos quais nós passamos recentemente no nosso país, nós temos tido um aumento do número de empresas, do número de empregados, principalmente quando compararmos com o momento que vivíamos quando da realização do último concurso. Então, por tudo isso, por isso que eu falei de diminuição relativa e absoluta do número de auditores fiscais, é fundamental que a gente tenha novos concursos. Infelizmente, pelo que a gente tem observado da atual política, não há essa perspectiva. E acho que
a exemplo de outras tantas lutas que a gente desenvolve, só consegue ser bem-sucedido se formos capazes de pressionar, né, democraticamente para que sejam tomadas essas decisões. O mesmo vale para o concurso público. Aliás, não só para o auditor fiscal, né, em várias outras áreas fundamentais, como educação, saúde e outras tantas, né, nós temos que ter mais servidores públicos, diferentemente do que muitas vezes se comenta, até apresentando dados falsos de que o Brasil teria um excesso de servidores públicos. Isso não é verdade. Agora, ao mesmo tempo em que eu faço essas considerações, chamo a atenção para a importância e a necessidade de realização de novos concursos públicos, de ampliação do número de auditores fiscais, acho que nós não podemos usar isso como desculpa ou justificativa para não tentar aumentar a eficiência do nosso trabalho. E, nesse sentido, mais e mais, a gente tem se apropriado das novas tecnologias, né, do acesso aos bancos de dados que nos permitem, de maneira mais ampla, né, de maneira macro, verificarmos, particularmente no que se refere à questão da contratação e demissão de pessoas com deficiência, o que tem acontecido. E a nossa perspectiva é que a gente consiga, inclusive, promovendo, se necessário, mudanças na própria normalização da fiscalização do trabalho, né, ao verificar essa situação e, se necessário, fazer a autuação, né, de todas as empresas que, porventura, não estejam cumprindo a cota ou que venham a demitir trabalhadores com deficiência, né, de maneira ilegal e irregular. Então, a situação é essa. Por um lado, muita preocupação, por outro, a nossa firme intenção de aprimorar a eficiência do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Perfeito, Carlos. A gente sabe que uma série de problemas aí gravíssimos da sociedade, né, como trabalho escravo, né, análogo à questão da escravidão, trabalho infantil, trabalho em condições subhumanas, né, são outros tantos aspectos que são fiscalizados pela fiscalização do trabalho e que, sem isso, o cidadão fica muito vulnerável, né? Então, essa é uma preocupação que vai além até da questão da pessoa, muito além da questão da pessoa com deficiência, né? O leque... Pode falar. Desculpa pelo interromper. Não, pode falar. Não, eu ia dizer, assim, reforçando isso que você está chamando a atenção, que o leque das atividades desenvolvidas pela Auditoria Fiscal do Trabalho é muito ampla, né? Imagine que você que a legislação básica dos direitos trabalhistas, como, por exemplo, o registro em carteira, é grande a quantidade, o percentual de trabalhadores que estão inseridos no mercado formal de trabalho, mas de maneira irregular, sem registro em carteira. O recolhimento do fundo de garantia, também uma obrigação nossa verificar, o próprio pagamento correto dos salários, e uma série de outras questões, particularmente aquelas que eu considero também da maior relevância, que são as ligadas à área de saúde e segurança no trabalho, são todas responsabilidades da Auditoria Fiscal do Trabalho. E é muito importante que a gente faça essa fiscalização. Você bem lembrou também que, né, e eu até tinha mencionado sobre o fato da lei de cotas ser a principal ferramenta de que dispomos para garantia do direito ao trabalho para as pessoas com deficiência, mas, por outro lado, ela de nada serviria ou servirá se não for bem fiscalizada. Então, eu acho que isto é uma questão fundamental e, eu diria, sobretudo para os trabalhadores, mas também eu acho que uma boa fiscalização favorece os bons empresários. De igualdade, aquele empresário que descumpre com as suas obrigações legais e aquele que segue à risca aquilo que está determinado na legislação. Então, acho que isso cria, inclusive, condições de uma competição desleal entre os bons e os maus empregadores. É isso. Perfeito, Carl. Lembrando também um outro ator importante nesse trabalho também, que são os sindicatos, né, que também vem passando por momentos delicados, né, com mudanças na legislação e tudo, né? Lembrando que muitos, por exemplo, nós temos nosso amigo em comum, né, o grande Clemente, lá dos Sindicatos Metalúrgicos de Osasco, que tem tido um papel muito importante nessa questão não só, né, da inclusão e contratação de pessoas com deficiência, né, com a sociedade civil, o trabalhador fiscalizando, né, o cumprimento da lei,
como também a prevenção, né? A prevenção de acidentes de trabalho, porque nós sabemos, né, recentemente, o Espaço da Cidadania divulgou um vídeo, né, mostrando o quanto, historicamente, a insalubridade no trabalho levou também a crescer o número de pessoas com deficiência, né, por acidentes, por lesões, enfim. Acho que quando a gente junta aí, né, o poder público através da fiscalização do trabalho, né, e a sociedade civil através da luta sindical, a gente consegue realmente proteger o cidadão e, como você colocou, e as boas empresas, né? E a gente vê que é um momento onde todas essas estruturas estão um pouco fragilizadas e a gente precisa estar vigilante, né? Carl, nós temos aí o Saulo, aqui, nosso amigo, já vem sinalizando que o nosso tempo está esgotando, temos 5 minutos aí. Queria que você, bom, primeiro, mais uma vez, em nome do Instituto Joculmente, né, te agradecer muito aí pela sua participação, e não só pela sua participação, quantas vezes nós te convidamos para vir aqui falar com as nossas empresas, né, nossos parceiros, você sempre esteve à disposição, em reuniões que fizemos também lá na sede, né, na antiga sede do Ministério do Trabalho, na Rua Martins Pontes. Então, realmente te agradecer e louvar todos os seus esforços aí, os esforços da sua equipe, que ao longo das últimas décadas aí realmente impactou de forma muito positiva aí na inclusão de pessoas com deficiência, né? E pedir as suas considerações enquanto eu olho aqui, se tem mais alguma pergunta de alguém que esteja nos assistindo. De novo, né, agradecer a possibilidade. É sempre um prazer, eu reafirmo, poder contribuir para as iniciativas do Instituto João Clemente, por quem eu tenho o maior respeito. E é sempre interessante também chamar a atenção, particularmente dos empresários, primeiro que a contratação das pessoas com deficiência, para toda e qualquer empresa que tenha 100 ou mais empregados, não é uma opção, não é um ato de caridade, sequer isso pode ser considerado uma política opcional de responsabilidade social. A contratação das pessoas com deficiência é uma obrigação legal que tem que ser cumprida sob pena de todas as consequências de quem descumpre aquilo que a lei determina. Mas, mais do que isso, eu sempre acho importante chamar a atenção, porque estou sinceramente convencido de que as empresas que não investirem não apenas na aceitação, mas na valorização da diversidade e não conseguirem trazer para dentro dos seus quadros essa diversidade rica, né, que existe na sociedade, elas acabarão por perder aí as condições, inclusive, de competição neste mundo empresarial cada vez mais competitivo. Mais de uma pesquisa tem demonstrado que as empresas que investem na valorização e na aceitação da diversidade, dentre outros resultados positivos, ganham mais dinheiro, têm mais lucratividade, aumenta a produtividade e aumenta a criatividade daquilo que desenvolve. Portanto, eu acho assim que cumprir com esta obrigação, além de evitar problemas legais, só serve para a gente ganhar e melhorar, inclusive, o clima, né, dentro das empresas, que vale a pena, né, cumprir a lei de cotas, vale a pena não fazer nenhum tipo de discriminação em relação a quem quer que seja. Isso mesmo, doutor Carl. Inclusive, nós tivemos falando desse tema de diversidade, nós tivemos um episódio recente com uma empresa que é também parceira aqui do Instituto João Clemente há muito tempo, a Natura, né? A gente viu aí como a questão da propaganda que fez com a questão LGBT e teve uma repercussão e valorizou, inclusive, a empresa na Bolsa de Valores, né? Achei isso um sinal, né? Um sinal, acho que a gente tem dito, né, realmente para as lideranças, né, que se você hoje não for capaz de fazer a gestão da diversidade, considerando a questão do gênero, né, a questão da diversidade sexual, enfim, a questão da pessoa com deficiência, do negro e todas as outras questões que envolvem o contexto da diversidade, você não é um bom líder, né? Você está fora de um cenário mundial onde cada vez mais essas questões são acompanhadas e são valorizadas, inclusive por investidores, né? Então,
além do aspecto da justiça social, né, lembrando sempre que a lei de cotas ela não cria privilégios, ela combate a discriminação, uma lei que visa combater as desigualdades sociais, porque se foi constatado sempre historicamente que a pessoa com deficiência esteve sempre à margem do mundo do trabalho, né? E felizmente, através das ações afirmativas, trabalho da fiscalização, né, e de organizações como a nossa, no Instituto Jô Clemente, aí, há 59 anos atuando nesta causa, temos conseguido, a duras penas e ao longo dos anos, e aos poucos, revertendo esse quadro e criando uma cultura mais inclusiva no Brasil, né? Aproveitando, né, para você que tenha deficiência intelectual, ou empresas, né, que estejam nos assistindo e que queiram cumprir a lei de cotas e contratar pessoas com deficiência, nos procure, né? Nosso telefone é 5080 7000, né? A gente está sempre aí à disposição, né? O ano passado fizemos 507 inclusões, só aqui no município de São Paulo, com muito orgulho, né? Infelizmente a pandemia nos atrapalhou um pouco esse ano, mas nós estamos confiantes que vamos retomar isso muito em breve com força total. Então eu queria agradecer, né, Cal, obrigado, Juliano, muito obrigado, né? Sem você ficaríamos mudos aí para uma parte dos nossos pessoas que estão nos acompanhando, então, muito obrigado, você que tem nos ajudado, inclusive, de uma forma voluntária, né, uma gratidão muito grande da nossa parte em relação a você, e agradecer a todos vocês que nos acompanharam, né? Eu citei o nome de algumas pessoas aqui, pessoas, inclusive, trabalham aqui, outras que estão nos acompanhando, foi um prazer, né, estar aí com o Dr. Cal, né, essa pessoa tão querida pelo movimento de pessoas com deficiência aqui no Brasil, e poder ter você conosco, né? Espero que em breve a gente possa nos ver, né? Acompanhe, temos feito lives constantemente. Ontem tivemos uma live muito bacana sobre a questão da longevidade, e acompanhe a página do Instituto Jô Clemente, que você vai ficar atualizado sobre esse tema da inclusão. Muito obrigado. Obrigado, doutor Cal, obrigado, Juliano, obrigado, Saulo. Prazer.